Salve galera, vamos lá então, correção dos exercícios sobre trigonometria no triângulo retângulo, agora a parte 2, né? Então para você que ainda não fez a parte 1, acesse lá o site, lá, clique, veja a correção dos exercícios da parte 1 e na sequência faça aí os exercícios da parte 2. Vamos para o primeiro exercício aí. Nós estamos estudando trigonometria no triângulo retângulo. Dentro do nosso estudo, o que nós observamos? Que a trigonometria é exatamente a relação existente entre a medida do lado de um triângulo retângulo e os seus ângulos. Triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, beleza? Então, a relação existente entre as medidas do lado e do ângulo são chamadas de razões trigonométricas, tá? Bom, nós temos as razões trigonométricas principais, que é a razão seno, a cosseno e a tangente. Nós aprendemos o seguinte, que o seno de um ângulo é dado de um ângulo alfa, é dado pelo cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. Ou seja, a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa desse ângulo. Vimos que a razão cosseno de um ângulo alfa, é a medida do cateto adjacente a esse ângulo, ok? Dividido pela hipotenusa. E vimos também que a tangente de um ângulo alfa é igual à medida do cateto oposto a esse ângulo dividido pela medida do cateto adjacente a esse ângulo. Tranquilo? Então, isso aqui são chamadas de razões trigonométricas. Razão porque é uma divisão entre um valor e outro. Olha aí, cateto oposto sobre hipotenusa, é uma divisão, tá? Então, o seno de um ângulo é igual a isso. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Conhecidas essas razões trigonométricas, fica mais fácil de nós encontrarmos alguns valores associados a elas. Ele diz o seguinte, esse exercício. Uma escada de pedreiro de 10 metros, olha o tamanho da escada, 10 metros, está apoiada em uma parede e forma com o solo um ângulo de 40 graus. Então, galera, seria algo mais ou menos assim. Eu tenho uma parede, vou desenhar ela aqui, ó. Eu tenho uma parede, peraí. Aqui é uma parede. Aqui é o solo, tá? Ele falou que eu tenho uma escada apoiada nessa parede. Seria algo mais ou menos assim, ó. Tem uma escada aqui. Essa escada tem 10 metros de comprimento. E ela forma com o solo, que é o solo, um ângulo de 40 graus. Tá? A pergunta é, qual a altura atingida pelo ponto mais alto da escada? Ou seja, esse ponto aqui, ó. Tá? Não necessariamente a escada vai estar apoiada na parte superior da parede. Poderia essa parte superior estar mais alta aqui, não tem problema, ó. Poderia estar passando aqui, ó, o muro. A escada está nesse ponto mais baixo, sem problema. Então, o que o exercício está pedindo para nós acharmos é essa altura aqui, ó. Daqui até aqui, que eu vou chamar de X. O tamanho da escada eu sei que vale 10. Então, galera, olha só. Se eu tirar aquele desenho dali, ó, eu vou ter algo desse tipo assim, ó. Eu vou ter um triângulo, porque a escada forma com a parede um triângulo. Aqui seria a escada.
10. Aqui é a altura que ela atinge, que eu chamei de x, e esse ângulo aqui é um ângulo de 40 graus. O objetivo é encontrar o valor de x. Então, o que eu faço? Professor, esse triângulo ele é retângulo? Sim. Professor, como que o senhor sabe que ele é retângulo, sendo que o exercício não fala isso? Veja bem, gente. Toda vez que o exercício fizer referência a uma parede, a um poste, a um pilar, então fica subentendido que essas construções, seja da parede, seja do poste ou de um pilar, eles estão construídos o que nós chamamos na linguagem da engenharia de prumo. O que é prumo? Um determinado elemento, um determinado objeto ou parede está no prumo quando ela forma 90 graus com o solo. E toda construção, via de regra, ela deve ser construída no prumo. Então, ao levantar uma parede, ao construir um pilar, ao você instalar um poste, esse poste tem que ser colocado no prumo, ou seja, formando sempre 90 graus com o solo. Então, partindo do princípio que essa parede está no prumo e ela forma então 90 graus com o solo, esse triângulo formado pelo solo, escada e parede passa a ser um triângulo retângulo. O exercício deu o valor do seno, então já foi a dica aí, ó. Ele já deu o valor do seno. Então, obviamente, eu vou ter que usar seno. Por que, professor, que eu vou ter que usar o seno? A dica é porque ele deu o valor do seno, tá? Se ele tivesse dado o valor do seno e o valor do cosseno, aí você já teria que analisar, né? Porque pode ser um ou pode ser outro. Agora, se ele só deu o valor do seno, é porque você vai usar a razão trigonométrica seno. Gente, nós falamos de ângulos notáveis. O que são ângulos notáveis? São os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus. Para esses ângulos, não há necessidade de informar o valor. Você tem a obrigação de saber quanto que vale. Quanto que é seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. É obrigação do aluno decorar isso. São chamados ângulos notáveis. Agora, qualquer ângulo diferente de 30, 45 e 60, o exercício tem que fazer o apontamento. Ele tem que dizer o valor quanto que é. Porque você não tem obrigação de saber. Ou o exercício vai te informar, ou você teria que ter como apoio uma tabela trigonométrica que estabelece essa relação seno, cosseno e tangente. Tá? Então, como ele nos deu 40 graus e 40 não é um ângulo notável, então o exercício precisa informar. E ele informou. Ele falou que o seno de 40 é aproximadamente 0,64. Então, vamos lá, ó. O que é seno, gente? Seno é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Quem é o cateto oposto de 40? É x. Quem é a hipotenusa? É 10. Então, valor do seno de 40, o exercício deu 0,64. Igual a x dividido por 10. Como eu quero achar o valor de x, o 10 está dividindo, ele vai para o outro lado, multiplicando. Conclusão, x vai ser igual a 0,64 vezes 10. E fazendo essa multiplicação, x é igual a 6,4. Pronto. Está aqui, achei o ponto ao qual a escada está apoiada. 6,4, resposta letra B. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Continuation. Vamos lá, segundo exercício. Qual é a largura do rio representado pela figura abaixo? Use seno de 53,080, cosseno 0,60 e tangente igual a 1,32. E aí pede para nós determinarmos a largura do rio. Esse exercício, diferentemente do anterior, ele deu seno, cosseno e tangente.
Observe que agora já não ficou muito na cara qual é a razão trigonométrica que eu devo usar, porque ele me informou as três, certo? Como eu tinha dito anteriormente, se ele tivesse me dado só uma, então era certo, tá? E notório que eu deveria usar aquela razão informada. Mas como ele me deu as três, eu vou ter que analisar agora. Então veja bem, gente, vamos olhar aqui esse triângulo formado na figura. Olha só, eu tenho aqui, de acordo com essa figura, esse lado que vale 50 metros, ó, vale 50 metros. O A está representando a largura do rio, tá? Pelo desenho representa a largura. E ele deu que esse ângulo, tá? O ângulo formado aqui é de 53 graus. Então, nós temos aqui o valor do ângulo. Esse aqui é o ângulo. Beleza, professor. Bom, agora o que eu preciso saber? Eu preciso saber se o valor da largura, o que ela é em relação ao ângulo, e esse valor de 50, o que é em relação ao ângulo. Bom, uma coisa eu sei. Aqui é ângulo de 90 graus. E na frente do ângulo de 90 graus fica sempre quem? A hipotenusa. Hipotenusa, ok? Então eu já sei que esse lado aqui é a hipotenusa, ó. Esse lado é a hipotenusa desse triângulo. Bom, eu não sei o valor da hipotenusa. Tudo bem. Eu quero saber esse cara aqui, ó, o A. Então, vem a pergunta. O A, em relação ao ângulo de 53 graus, ele é cateto oposto ou cateto adjacente? Bom, gente, nós dissemos que cateto oposto é o lado que fica na frente do ângulo, ó. Quem está na frente do ângulo é exatamente o lado A. Então, o A é chamado de cateto oposto. Beleza? Consequentemente, se o A é oposto, então o 50 só pode ser adjacente. Como você sabe, professor? Só existem dois catetos num triângulo. Num triângulo eu tenho uma hipotenusa e dois catetos. Um é oposto, o outro é adjacente. Se um é adjacente, o outro é oposto. Então, como eu já identifiquei que o A é oposto, então o 50 só pode ser cateto adjacente. Beleza? Ah, professor, tranquilo. Então, eu sei o cateto adjacente, vale 50, e quero descobrir o cateto oposto. Aí vem a outra pergunta. Qual a razão trigonométrica que associa o cateto oposto com o cateto adjacente? Ah, professor, é a tangente. Muito bem, tangente. O que é tangente, gente? Ó, tangente de um ângulo, ó. Tangente de alfa é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso que é a tangente. É a divisão da medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Alfa é o ângulo aqui, que nesse caso vale 53 graus. Então vai ficar assim, ó. Tangente de alfa, desculpa, vamos já substituir o valor dele aqui. Tangente de 53 é igual ao cateto oposto, que vale A, que é o que eu quero descobrir, a largura do rio, dividido pelo cateto adjacente, que é 50. O valor da tangente de 53, o exercício deu, olha aqui, ó, 1,32. Então, eu já sei a medida do cateto adjacente, 1,32, tá? Então, vou substituir aqui, no lugar da cateto adjacente, eu coloco 1,32. Olha aqui, ó, 1,32. Isso é igual a dividido por 50. Agora, o que eu vou fazer, galera? Esse cara aqui está dividindo, ó. Está dividindo. Se ele está dividindo de um lado, ele vai para o outro lado, multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar 1,32 por 50. Vai ficar bem assim, ó. A igual
a 50 vezes 1,32. E fazendo essa multiplicação, nós vamos ter aqui 66 metros. Olha só, encontrei a medida da largura do rio. Resposta, letra D, 66. Terceiro exercício. Tree exercise. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Olha só. A partir do pé da árvore até ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo que a árvore está distante 50 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Aí ele deu o seno, o cosseno e a tangente. Na verdade, por ser um ângulo notável, não havia nem necessidade de dar essa informação. Mas o exercício deu, já facilita para nós aí, né? Então vamos agora encontrar essa medida. Observem pelo desenho que já está ali um triângulo desenhado, né, galera? Eu tenho ali um triângulo, esse triângulo ele é retângulo, olha aqui ó, o desenho mostrando que é 90 graus, a encosta está sob um ângulo de 90 graus, ou seja, está no prumo com relação ao solo, o ângulo aqui é 60, a distância da árvore até a encosta é 50, e o cabo de aço vai sair daqui do pé da árvore, né? Daqui até o topo da encosta. Então é isso que ele chamou de X aqui, ó. Isso aqui é o cabo de aço. E a pergunta é exatamente essa: qual o tamanho, a medida desse cabo de aço? Galera, olhando para esse triângulo formado entre a árvore e a encosta, nós vamos ter aí um triângulo retângulo. Temos um triângulo retângulo, ok, tá aqui. Onde eu quero saber x, que é a hipotenusa, porque está na frente do ângulo de 90. E eu conheço esse lado aqui, ó, que vale 50, que em relação a esse ângulo, ele é um cateto adjacente. Lembram? Cateto adjacente é o lado que, juntamente com a hipotenusa, ajuda a formar um ângulo. Então, cateto adjacente. Então, eu conheço o cateto adjacente e quero encontrar a hipotenusa. Qual a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno, professor. Muito bem. Cosseno é a relação cosseno. Então, eu tenho que cosseno de um ângulo alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Galera, agora é só substituir. O alfa aqui é 60 graus, tá? Porque o ângulo é de 60. Quanto que vale cosseno de 60? Olha aqui só, 0,5. Então vai ficar aqui 0,5 ou meio, como você preferir, é igual à medida do cateto adjacente, que é 50, dividido pela hipotenusa, que é x. Agora olha só o que eu vou fazer aqui, galera. Ó, embaixo desse cara aqui não tem nada, então é 1. Multiplica cruzado, ó. Então vai ficar x vezes 0,5 igual a 1 vezes 50. 1 vezes 50, gente, é 50 mesmo, não muda nada, tá? E aí esse 0,5 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. E desse lado vai ficar só o x, ó. O x multiplicou 0,5, tá aqui, ó. X vezes 0,5. E como não tinha nada embaixo do 0,5, eu coloco 1. 1 vezes 50 é 50 mesmo. Aí o 0,5 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Agora ficou 50 dividido por 0,5, que vai ser igual a 100. Tá? Então, x igual a 100. Resposta vai ser a letra D. Continuando, então, nós temos agora o seguinte, ó. Num exercício de tiro, o alvo se encontra numa parede cuja base está situada a 20 metros do atirador.
Sabendo que o atirador vê o alvo sob um ângulo de 10 graus em relação à horizontal, calcule a que distância o alvo se encontra do chão, dado seno, cosseno e tangente de 10 graus. Então, observe, gente, que mais uma vez o exercício nos deu aí todas as informações que a gente precisa. Entre o atirador e o alvo vai formar um triângulo retângulo. Olha só, o atirador está deitado a uma distância de 20 metros do alvo, né? Então, o alvo vai estar aqui, bem aqui o alvo, ó. Aqui seria o alvo. O atirador está aqui. Essa é a posição dele. Aqui forma um ângulo de 10 graus. E ele está a uma distância de 20 metros. E a pergunta é, qual é a altura do alvo? Então, considerando que aqui forma um ângulo de 90 graus, porque o alvo se encontra numa parede, né? E como eu disse, toda parede forma um ângulo de 90 graus com o solo. Então, basta a gente agora analisar. X em relação a 10 é cateto oposto ou cateto adjacente? Oposto. E 20 em relação a 10 é oposto ou adjacente? Adjacente. Qual a razão que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, eu vou ter tangente de 10 é igual a cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 20. Tangente de 10, o exercício deu aqui, ó, 0,18. Então, vai ficar aqui, ó, 0,18 igual a x sobre 20. O 20 está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Conclusão, x é igual a 20 vezes 0,18. E fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar aqui 3,6 metros. 20 vezes 0,18, 3,6. Então, a resposta aí, qual a altura que o alvo se encontra do piso? Ele se encontra a uma altura de 3,6 metros. Beleza, galera? Então é isso aí, 3,6 metros. E assim a gente encerra essa bateria de exercícios. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. E não esqueça no final do vídeo de dar aquele like, aquele joia, clique, curta e compartilhe. Galera, forte abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.